Então, o que é que faz agora, Leandro, a pessoa ali que é nascida de Deus? O que é que faz, né? Ele não peca, né? Como diz aqui 1 João 5,18. 5,18. Tem pessoas que mudaram aqui o versículo bíblico. Não, mas vamos para o que está de fato escrito aqui no texto, né? Tem traduções que falam, né? Aqueles que não vivem na prática do pecado, né? Enfim, tem outras traduções também. Mas aqui diz, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Está diante de um pecado, ele escolhe não aceitar. Está diante de caminhos tortuosos, ele decide não seguir. Então o cristão, ele não peca, ele não aceita isso para a vida dele. Ele faz a vontade do Senhor. Ontem até estava conversando com uma pessoa e ela era da igreja, acabou se afastando, mas de vez em quando, né, mas ainda permanece, né, continua indo aos cultos e tal, mas também vai a algumas festinhas, né, de vez em quando sai para algumas festinhas e tal. Aí ela disse, semana passada eu fui para um rodeio aí e tal. Aí eu digo, oxe, mas você não deixou aí não? Por que não deixa de uma vez? Aí eu falei, é porque a tentação é maior, né? Ele disse, quando a tentação é maior, aí não tem como, né? Mas a Bíblia fala, né? Que Deus não permite nenhuma tentação em que o homem não possa suportar. Ele dá o escape, né? Ele dá o escape, né? Então ele não vai permitir uma provação, uma tentação em que você não possa suportar. Você pode suportar porque ele garantiu isso. Então você escolhe obedecer agora. E não existe uma pessoa mais tentada que foi do que Jesus, né? Mais tentado que foi Jesus, né? Uma pessoa não vai ser tentado além das vossas forças, né? Como diz lá o texto, né? É isso, né? Uhum. O primeiro foi tentado. Exatamente, né? Eu venci, tem de bom ânimo, eu venci, né? Porque ele garante, né? E lá em Apocalipse ele fala, assim como eu venci, ao vencedor darei o direito a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci. Como é que ele venceu? Aí, né? Assim nós devemos andar, assim como ele andou. Não diz lá em João? Enfim, então é isso. Nós seremos vencedores também, essa é a promessa. Que poder o guarda de pecar? Boa pergunta, né? Uhum. 1 João Que poder, né? 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, né? Seria ingênuo eu falar, né? Qualquer que é nascido de Deus comete pecado. Não, ele não vai cometer, né? Ele tem que realmente acreditar que ele pode vencer o pecado. Porque a sua semente permanece nele. Agora, no momento que você pecar, a sua semente já não está mais ali, né? A semente de Deus deve permanecer em você. E diz aqui, não pode pecar porque é nascido de Deus. Ora, se você vive na prática do pecado, então você tem que mudar os seus conceitos aí. Você tem que buscar rever, né, se você de fato foi convertido, e criar vergonha na cara. Exatamente. E fazer a análise da sua vida. Análise da sua vida e buscar viver só para Deus, né? Deixar essa vida dupla que você vive aí, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Você tem que viver unicamente para Deus, né? Cumprir com os seus propósitos, viver tudo sobre a palavra do Senhor, né? Só existe um caminho, né? Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Uhum. Não existe outro caminho, né? Você tem que escolher qual caminho você quer seguir. Exatamente. Última pergunta. Qual será a experiência dos que nasceram, no caso do Espírito? Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa é a experiência, né, dos que nasceram do Espírito, né? Porque nenhuma condenação vai haver para aquelas pessoas que permanecem, né, que estão em Cristo Jesus. Aí aqui diz, né, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós devemos andar no Espírito, né? Alguns textos antes, né, o Paulo ali desesperado, né, porque dizendo que essa maldição, né, que está em sua carne de querer fazer o bem, não consegue, e o mal que aquele que ele não quer fazer, ele o faz. Ele clama, né, ele exclama, né, dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele me responde: Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo nos livra da dominação
da carne, né? Dos desejos, da vontade, do andar na carne, aí nós somos salvos, né? Nós, nada pode nos condenar agora, porque nós estamos em Cristo Jesus, né? Aí ele diz, né? E aquilo que você mais fortalecer é que vai sair vencendo, né? Se você Verdade. fortalecer mais a carne vencerá. Uhum. Se você Fortalecer mais mais o espírito. o espírito vencerá. Na verdade, o Leandro, a gente deve fortalecer o espírito, né? A gente não pode alimentar a carne, né? Exato. Porque eu fiquei pensando, porque a gente usou muito dessa frase, Leandro. Ó, se depende o que você vai alimentar mais. Se você alimentar mais o espírito, quer dizer que eu devo alimentar a carne? Não, né? Exato. Se eu alimentar mais a carne, não, é um caminho ou outro, né? Não existe dois senhores, né? O amará um e desprezará o outro, odiará um e honrará o outro, né? Então eu devo alimentar o meu espírito para que eu possa vencer os desejos da carne.